Olá, um ótimo dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 14 de agosto de 2025. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília, acompanhados de colegas de portais e emissoras de rádio de norte a sul do país. Bem-vindos todos. Eu sou Karine Mello e te convido a passar a próxima hora com a gente e com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com o Canal Gov, que é apenas uma das muitas emissoras que formam a empresa Brasil de Comunicação. Nessa próxima hora aí que estaremos juntos, são muitos os meios para você nos acompanhar. Pela Rádio Gov, estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar pela sua TV no Canal Gov ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Quer mais opções? Então, que tal acessar o site da Agência Gov? agenciagov.ebc.com.br, que além de toda a nossa programação ao vivo, você pode ver por lá também os nossos programas gravados e acompanhar também as principais notícias do governo federal. Outra maneira é baixar de graça na loja de aplicativos do seu celular o Canal Gov e assistir de graça toda a nossa programação ao vivo. Olha, na última sexta-feira, o presidente Lula vetou 63 dos quase 400 artigos do projeto de lei que regulamenta o processo de licenciamento ambiental para empreendimentos no Brasil. Entre os alvos dos vetos estão artigos como os que facilitavam desmatamentos na Mata Atlântica e os que reduziam exigências para empreendimentos considerados de médio porte. Ao mesmo tempo em que vetou trechos, o Executivo enviou ao Congresso Nacional outras ações, como uma medida provisória que implementa um tipo de licenciamento ambiental especial para projetos considerados estratégicos, com equipes dedicadas, sem abrir mão de etapas de avaliação. Esse não será o único, mas certamente vai ser o principal assunto da nossa conversa com a ministra Marina. Obrigada mais uma vez. Bom dia, ministra. Bom dia, Karine. Bom dia para todos que estão nos acompanhando. Ministra, vamos começar então falando, porque ontem a Frente Parlamentar da Agricultura começou aí a sinalizar que deve pedir aí a derrubada de pelo menos 50 desses 63 vetos, então, colocados aí pelo presidente. E essa Frente Parlamentar da Agricultura, que é a maior bancada, inclusive, que tem lá no Congresso, eles têm 2 pontos que, segundo eles, são inegociáveis. A autonomia dos estados para estabelecer regras de licenciamento. O veto do governo restringiu isso e aí, os ruralistas, eles querem reverter isso. E também a dispensa do CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, para licenças simplificadas. Os produtores argumentam que não devem ser penalizados por atrasos aí no processamento do CAR. Já quero começar falando desses pontos, então, que segundo os ruralistas seriam pontos inegociáveis. Como é que fica essa questão, ministra? Bem, primeiro eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade e dialogar um pouco com esse processo que se iniciou com a apresentação do relatório que foi aprovado no Senado, depois na Câmara dos Deputados, e foi minuciosamente avaliado pelo governo federal, e o presidente Lula encaminhou 63 vetos para a apreciação dos senadores e dos deputados. No meu entendimento, nós conseguimos fazer uma correta mediação que assegura que a proteção ambiental e a integridade do licenciamento serão preservados. A segunda questão tem a ver com a segurança jurídica. Nos termos em que o projeto foi aprovado, nós iríamos ter uma onda avassaladora de judicializações que iriam levar o licenciamento para uma verdadeira paralisação. E aqueles que acham que estariam agilizando, na verdade, estariam emperrando o licenciamento ambiental. Um terceiro aspecto foi o esforço para manter os direitos das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas e tradicionais de serem ouvidas no processo de licenciamento, que no projeto aprovado, essas comunidades ficariam privadas de serem ouvidas e só seriam ouvidas aquelas que já tinham terras homologadas, no caso dos indígenas, ou terras tituladas, no caso dos quilombolas.
Ora, se eu estou num processo de busca de reconhecimento do meu direito daquela área, eu não sou ouvido. O empreendedor que chega com aquele empreendimento naquele momento, aquelas pessoas estão ali, algumas delas há quase séculos, outras há muitos anos. Os indígenas milenarmente, esses não são ouvidos. Então, o presidente Lula corretamente vetou esse dispositivo e estabeleceu que serão ouvidas aquelas comunidades que a FUNAI já estabeleceu um laudo técnico dizendo que elas, de fato, são povos originários e estão naquela área, e o mesmo com a Fundação Palmares. E a questão do CAR, né, é um processo complexo, porque se você estabelece que aqueles que não têm CAR analisado serão também detentores do direito, nós sabemos que tem uma série de irregularidades, óbvio que nem todos são irregulares, e o que se deve fazer é agilizar a avaliação do CAR e não retirar o dispositivo legal que faz com que ele seja uma ferramenta para assegurar proteção, transparência em relação àquelas propriedades e ajudar no processo também de reconhecimento das questões de natureza ambiental. Ministra, hoje a gente está com casa cheia, vamos começar a viajar o país? Vamos. Então vamos embora, vamos direto para a Rádio Nacional de Brasília. A gente fala também, ministra, com a Amazônia e Altos Solimões. Renato Ribeiro já está com a gente. Oi, Renato, um ótimo dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministra. Continuando nessa questão que a Karine falou sobre esse posicionamento da Frente Parlamentar Agropecuária, que vai trabalhar para derrubar os vetos, né? Quero saber como é que o governo, então, vai trabalhar agora para manter esses vetos diante aí de um Congresso Nacional que aprovou esse projeto, que o governo teve que vetar 63 itens, 63 propostas. Então, eu gostaria que a senhora explicasse isso, como é que vai ser essa atuação do governo aí para manter esses vetos diante de uma forte oposição que tem no Congresso Nacional. Vamos dialogar com os parlamentares, com certeza, com as lideranças no Congresso Nacional, com os presidentes das casas, com as frentes parlamentares que estiverem dispostas a esse diálogo e buscar um convencimento de que o caminho que o governo federal trilhou é o melhor para todos, é melhor para aqueles que querem ganhar celeridade, mas essa celeridade não deve ser em prejuízo da proteção do meio ambiente. É melhor para aqueles que querem que os seus empreendimentos tenham segurança jurídica, mas essa segurança jurídica não acontece se as leis que protegem o meio ambiente não forem respeitadas e a Constituição Federal, no seu artigo 225, for violada, porque aí abre margem para processos de judicialização. E nós estamos diante de uma das piores crises ambientais que o mundo já viu. Nesse momento, a nossa luta não deve ser para proteger menos, deve ser para proteger mais. As consequências já são dramáticas e mesmo os segmentos do agronegócio que são contrários aos vetos, é bom que a gente consiga fazê-los entender que os maiores prejudicados serão eles mesmos, no médio e no longo prazo. O Brasil já está passando por processos de desertificação. Nós não tínhamos áreas desertificadas no Brasil. Já são mais de 300 mil quilômetros quadrados de área desertificada. Áreas que não eram semiáridas estão ficando agora semiáridas. Nós estamos com um problema grave de baixa de lençol freático, nós estamos com um problema grave de diminuição da vazão dos principais rios em regiões que têm escassez hídrica. Portanto, se a Amazônia, por exemplo, for destruída, e ela pode ser destruída tanto por desmatamento quanto por queimadas, mas também por um processo de savanização em função da mudança do clima. Se a Amazônia entrar num processo de savanização, o sul, o sudeste e parte do centro-oeste ficarão áreas completamente inviáveis para a agricultura.
Por isso que o nosso esforço é de dialogar com os interesses presentes, mas sem comprometer os nossos interesses de futuro. Ministra, vamos seguir aqui com a nossa conversa. A gente vai agora para Piracicaba, lá em São Paulo, com a Rádio TV Metropolitana. A Letícia Alves também está com a gente. Oi, Letícia, bem-vinda. Obrigada, bom dia para você, bom dia, ministra. Ainda falando sobre a questão do impacto ambiental, né, que o Brasil sofre hoje negativamente, eu gostaria de saber o que essa PL do licenciamento pode influenciar tanto negativamente quanto positivamente nesse quesito. De fato, Letícia, a gente vive uma crise ambiental gravíssima e eu acho que influencia negativamente se as reparações que foram feitas, elas não forem compreendidas e forem derrubados os vetos no Congresso Nacional. Vamos verificar que pela primeira vez na história do Brasil, o desmatamento por queimadas foi maior do que o desmatamento por corte raso. O que significa isso? Significa que a mudança do clima já é uma realidade avassaladora, que a floresta está perdendo umidade e que os incêndios agora, eles assumem uma dimensão que a gente pode ter no Brasil, o que a gente tem em outras regiões do planeta. Agora mesmo, Portugal está às voltas com grandes incêndios. Os Estados Unidos passaram por um processo avassalador. No Canadá, eles pagam um preço muito alto com incêndios. Só que no nosso caso é uma floresta tropical, uma floresta úmida, árvores com mais de 40 metros de altura, algumas delas com mais de 3 metros de diâmetro. Ninguém tem sequer tecnologia de como fazer combate de incêndio numa floresta densa, como é o caso da floresta amazônica. E a Amazônia é responsável pelo regime de chuva da América do Sul e de uma parte significativa, como eu falei, do país. Portanto, ela deve ser preservada, senão... Inclusive, cientistas dizem o seguinte: os grandes desertos do mundo, como o deserto do Saara, o deserto do Atacama, eles são desertos que poderiam ser aqui também no Brasil, áreas desertificadas semelhantes a essas, na região sul-sudeste e parte do centro-oeste. E só não é um deserto em função da Amazônia. A Amazônia produz 20 bilhões de toneladas de água por dia. Essa água é transformada em vapor e ela se precipita nessas regiões a que me referi. Sem a floresta, nós somos um país altamente vulnerável. Para vocês terem uma ideia, a América do Sul, 75% do PIB da América do Sul está relacionado à Amazônia, chuvas produzidas pela Amazônia. A gente não tem nem a dimensão do que isso significa. A consequência é que vai proteger menos com prejuízo incomparavelmente maiores. E positivo é que eu acho que o governo atendeu algumas expectativas do Congresso, inclusive acolhendo inovações conceituais para o licenciamento, porém assegurando a proteção, assegurando, como eu disse, segurança jurídica e não abrindo mão da principal ferramenta de proteção ambiental, que é o licenciamento. Se você chegou agora, este é o Bom Dia Ministra, que hoje recebe a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva. Ministra, vamos a Manaus, vamos lá para o portal A Crítica. Letícia Alves está com a gente também. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Aqui é o Valdique Júnior. Desculpa, Valdique. Vou fazer de novo, então, Valdique. Vamos lá. Portal A Crítica, Manaus. É o Valdique Júnior. Bem-vindo, Valdique. Isso. Obrigado. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Ministra, eu queria continuar nessa questão do marco do licenciamento. O presidente Lula sancionou com vetos, né? Mas eu queria abordar especificamente a licença ambiental especial, que é essa novidade, né? A senhora já esclareceu
na semana passada que essa licença ambiental especial ela tem a possibilidade de acelerar a tramitação dos processos, mas não significa que eles vão ser autorizados. Eu queria tratar especificamente da BR-319, saber como que fica o processo de licenciamento a partir desse novo marco e se muda algo, né, em relação a isso. E, para além disso, o presidente Lula vetou um trecho que permitia isentar de licenciamento rodovias anteriormente pavimentadas, que é o caso da BR-319. Eu queria saber o que motivou o veto a esse trecho e também como o governo deve agir se especificamente esse veto for derrubado. Obrigada pela pergunta, Valdir, que é a oportunidade da gente poder dialogar mais uma vez com essa questão. Primeiro, na forma como havia sido proposta a LAI, tanto a LAI quanto a LAC, são dois instrumentos que de alguma forma se comunicam, no meu entendimento, não estava em acordo com o critério que nós estabelecemos de ganhar agilidade sem perda de qualidade. E o caminho foi estabelecer que, para obras pavimentadas, só é possível aquelas obras que tinham licenciamento ambiental. As que não tinham licenciamento ambiental não poderiam ser pavimentadas por esses instrumentos simplificados. Uma outra questão é que, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, foi dada a licença prévia da 319. É engraçado que ele ficou 4 anos no governo, não fizeram nada e só no último ano é que eles deram a licença prévia. E essa licença foi dada, mas já estabelecendo que esse empreendimento, nos 400 quilômetros que foi perdido todo esse asfalto, que foi feito num tempo em que os instrumentos de proteção ainda não existiam como existem hoje, é um empreendimento de altíssimo impacto ambiental por ser no coração da Amazônia, ainda que seja legítima a demanda de ligar o estado de Rondônia ao estado do Amazonas, de conectar os estados aos demais estados do país. Mas isso não precisa ser feito em prejuízo da proteção da Amazônia, em prejuízo da proteção das comunidades locais e dos interesses de médio e longo prazo do próprio estado do Amazonas. É por isso que foi feito o veto, mas foi mantido o instrumento. No caso de empreendimentos que já estavam licenciados, no caso de empreendimentos de baixo impacto, de baixo impacto poluidor, você pode usar a figura da LAC. No caso da LAI, para que esse empreendimento possa se tornar viável, ele tem que passar pelo licenciamento em todas as fases. A licença prévia, a licença de instalação, a licença de operação. Qual é a novidade que está posta na LAI? É a novidade de que o prazo será de 12 meses, de que terá uma equipe exclusiva para cuidar desses empreendimentos estratégicos. Agora, a lei, ela não pode ser uma lei de encomenda para esse ou aquele empreendimento, até porque o que vai ser considerado estratégico vai passar, segundo a própria proposta do Congresso, pelo Conselho de Governo. E aí tem uma questão, Karine, é o seguinte: hoje esse instrumento de priorizar projetos estratégicos, ele já existe na prática. As obras do PAC são priorizadas numa relação bilateral entre a Casa Civil e o ministro daquela pasta. Pela proposta do Congresso, eles dizem que isso passará pelo Conselho de Governo, que é presidido pelo presidente. Esse conselho existe há décadas, mas ele nunca foi regulamentado. Nesse conselho, nós temos 38 ministérios. Vai estar o Ministério do Transporte, mas também de Ministério de Educação, Ministério dos Povos Indígenas, de Igualdade Racial, de Desenvolvimento Social, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Ministério da Saúde, Ministério do Meio Ambiente. Portanto, uma complexidade maior no debate,
para que se chegue à conclusão de que, de fato, aquele empreendimento é um empreendimento estratégico. Ele foi preservado, mas, no meu entendimento, da forma adequada. Terá celeridade sem perda de qualidade e o licenciamento é um processo técnico, não deve ser visto como um processo político pura e simplesmente, porque as nossas necessidades políticas, elas não mudam, não alteram as leis da natureza. As leis da natureza não mudam 1 milímetro em função das nossas decisões políticas. Nós temos que trabalhar para viabilizar as duas coisas. Tanto é que eu já vinha em entendimento, juntamente com a minha equipe e a equipe do Ministério do Transporte, para fazermos todo um processo de governança da BR-319, fazer os estudos que já estão sendo contratando instituição como Instituto de Pesquisa da Amazônia, Universidade Federal do Amazonas, para que a gente possa viabilizar as coisas da forma correta. É isso que eu estou dizendo há quase 20 anos. Por que que os estudos não são feitos? Eu fiquei cerca de 15 anos fora do governo. Por que que não fizeram? Né? Então, nesse momento, é fundamental que a gente busque as duas coisas, não é? Eu sempre digo, não é só dizer o que não pode, é dizer o como pode, como fazer da forma correta. Não dá para, diante dessa crise que a gente está vivendo, que os principais rios da Amazônia, do estado do Amazonas, ficam completamente secos. Essa situação só vai se agravar se nós tirarmos os regramentos que protegem a floresta, que protegem a mudança do clima e que nos ajudarão a ser, ao mesmo tempo, uma potência agrícola, mas também a potência hídrica e ambiental que nós somos. Só para localizar quem nos assiste, quem nos ouve aqui, a ministra fez menção algumas vezes à LAC, que é a licença por adesão e compromisso. É uma licença que determina que é uma licença automática aí para empresários que se comprometerem a respeitar critérios determinados, então, por órgãos ambientais. Por processo de autodeclaração e que terá uma fiscalização por amostragem. Isso permaneceu. Só que para empreendimentos de baixo impacto poluidor. O que havia sido proposto no Congresso era para médio impacto poluidor e para empreendimentos de médio porte. No entendimento do governo federal, nós preservamos o conceito, a inovação, mas colocamos em conformidade com o interesse de agilizar, sem prejudicar a proteção do meio ambiente. Perfeito. Vamos seguir, ministra. Vamos lá para Santa Catarina, vamos a Criciúma, lá para a Rádio Cidade em Dia, porque a Manuela Oliveira também está com a gente hoje. Oi, Manuela, um ótimo dia para você. Bom dia, ministra. Bom dia também aos meus colegas de imprensa. Se me permitem mudar um pouco a pauta aqui e falar com a ministra sobre transição energética justa. A nossa região, ministra, ela é uma região carbonífera, né? Saber se a ministra tem acompanhado esse movimento, tendo em vista aí que as carboníferas, elas são responsáveis pela recuperação ambiental dessas áreas degradadas e também como que o governo pretende garantir essa transição aí, equilibrando essa desativação, que ela é gradual, e também em relação com a criação aí de alternativas econômicas. De fato, você pegou o X da questão. O clima está aumentando, a temperatura da Terra o clima está mudando e a temperatura da Terra está aumentando. Só para você ter uma ideia, Manuela, são 500 mil pessoas que estão morrendo por ano em função da emissão de CO2 por carvão, petróleo, gás e desmatamento. 500 mil pessoas. E esse número ele está subnotificado. Por quê? Porque a maioria das pessoas que perdem suas vidas por onda de calor, isso não é identificado assim quando você chega num hospital, seja com uma crise renal, seja uma criança desidratada, um idoso desidratado ou com descontrole na pressão, que pode levar essa pessoa a óbito. É subnotificado.
As pessoas dão o diagnóstico, foi desidratação. Mas o que causou essa desidratação? Foi a onda de calor extrema que está assolando o mundo. Na Espanha já foram cerca de 1.500 pessoas que morreram em função da onda de calor. Aqui no Brasil, nós temos cerca de 20 milhões de crianças, adolescentes, professores, professoras, que ficam em salas de aula não climatizadas, sujeitas a essas ondas de calor, com risco para a vida e para a aprendizagem. Então, a necessidade de fazer a transição para o fim do uso de combustível fóssil, de carvão, de petróleo, de gás e de zerar desmatamento é uma questão fundamental para manter o equilíbrio e a sustentação da vida no planeta. Os esforços que vêm sendo feitos é no sentido de buscarmos outras alternativas para energia eólica, energia solar, energia de biomassa, energia de hidrogênio verde, e o Brasil é rico em todas essas fontes. E buscar alocar esses trabalhadores que têm o direito de continuar vivendo, sustentando suas famílias em outras atividades. Nós não podemos, eu repito, destruir recursos e a vida, o equilíbrio do planeta em função de uma atividade que gera emprego, gera renda para algumas pessoas, mas prejudica. Não é milhões, são bilhões de seres humanos em todo o planeta. Nós ficamos todos indignados com o que está acontecendo na faixa de Gaza, o que está acontecendo na Ucrânia, em alguns países da África que estão em guerra. São cerca de 200.000 pessoas que morrem, mais de 200.000 pessoas que morrem em função das guerras por ano. Agora, por onda de calor, 500.000. As ondas de calor já estão matando e a mudança do clima já mata mais pessoas em 2 anos do que a Covid-19. Só que a Covid-19, como é uma contaminação em que você via a pessoa com falta de ar, tinha que correr para o hospital, toda aquela dinâmica criava na gente uma sensação de muita vontade que tivesse uma solução. A mudança do clima precisa ter a mesma vontade. E aí isso não é uma questão de direita ou de esquerda. Isso é uma questão de quem defende a vida, de quem defende a dignidade, a prosperidade. Veja que as pessoas, né, às vezes elas dizem, não, mas isso é uma coisa de esquerda. Não é de esquerda, não. Todas as pessoas que têm compromisso com o bem-estar, com a geração de emprego, com a segurança alimentar, vai ter que entrar nessa agenda. Uns vão ser progressistas, outros vão ser conservadores. Todos temos que enfrentar a mudança do clima, não é? Não tem como a postura negacionista prevalecer. E a gente tem que buscar, como você disse, outras alternativas, inclusive em diálogo com os estados, porque a responsabilidade da proteção, ela é compartilhada, não é só do governo federal, é dos estados, é dos municípios também. Ministra, de Santa Catarina, nós vamos a Goiás, vamos a Goiânia, vamos para a Rádio Executiva. Maristela Araújo já está com a gente. Oi, Maristela, bom dia para você. Seu microfone está fechado. A gente não consegue te escutar, Maristela. Agora sim, vamos lá. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Bom dia, meus colegas aí da imprensa. A minha pergunta, ministra, mudando um pouco o foco aí da entrevista, eu queria saber sobre a COP30. A gente vai ter a COP30 agora em novembro e os Estados Unidos já falou que não vai participar da COP30. E os Estados Unidos é um dos principais financiadores aí do painel, né, de mudanças climáticas das Nações Unidas. Quase 20%, mais de 20% do patrocínio desse quadro é feito pelos Estados Unidos. A falta do país, a falta dos Estados Unidos na COP30, a falta também dessa verba, não esvazia um pouco a COP, não vai faltar dinheiro para implantar as mudanças aí que serão anunciadas na COP30. Outra coisa também que é o seguinte, são mais de 200 países já confirmados a participarem da COP30, mas até agora apenas 30 enviaram aí as suas metas para mudanças climáticas, de limitação aí de aumento de clima.
Isso não deixa a COP30 um pouco esvaziada, um pouco sem pressão política para implantar realmente as mudanças que são necessárias para a limitação aí do clima? Obrigada, Maristela. Veja, se a gente olha para a história da Convenção da Mudança do Clima, que nasceu em 92 no Rio de Janeiro, já são 33 anos. A maior parte disso, quem acompanha a agenda da questão da mudança do clima, sabe que a maior parte desse tempo não teve a participação dos Estados Unidos. Eles não estavam no protocolo de Kyoto. Foi muito recente, com o governo Obama e com o governo Biden, é que os Estados Unidos entrou na Convenção da Mudança do Clima. Eles participavam, mas era para atrapalhar, para evitar que as coisas avançassem. E agora, novamente, o presidente Trump sai do Acordo de Paris e andou muita coisa, mesmo sem a participação deles. O IPCC é um painel intergovernamental do qual participam todos os países, inclusive temos cientistas brasileiros que participam, são milhares de cientistas de todo o mundo. Quem acompanha essa agenda sabe que não é uma dependência dos Estados Unidos para o IPCC. A questão, o X da questão é o seguinte: os Estados Unidos são o segundo maior emissor do planeta. O primeiro é a China. Sendo que a China é um país de mais de 1 bilhão de pessoas, a per capita da China, em termos de emissão per capita, é incomparavelmente menor do que a per capita americana. Os Estados Unidos, que é uma potência econômica, uma potência bélica, uma potência tecnológica, ao se ausentar do Acordo de Paris, do mesmo jeito que ele não participou do Protocolo de Kyoto, ele faz com que o mundo trabalhe para resolver o problema da mudança do clima, enquanto eles cruzam os braços. E eu digo eles, os que têm essa mentalidade, os negacionistas, porque uma parte das empresas estão fazendo o seu dever de casa, uma parte da população não concorda com isso, até porque a maior parte dos maiores prejudicados estão exatamente nos Estados Unidos. Os tufões estão se tornando mais intensos, os furacões estão se tornando mais intensos, os maremotos estão se tornando mais intensos, os incêndios estão se tornando mais intensos. E a população, com certeza, haverá de cobrar o que está acontecendo lá e essa atitude de não contribuir para resolver o problema. Nós vamos fazer a COP30 com a participação dos demais países, como sempre fizemos quando eles não participavam, e vamos trabalhar para que a gente possa sair da COP30 com um mapa do caminho, um grupo mandatado para um mapa do caminho para fazer uma transição justa e planejada para o fim de desmatamento, para o fim do uso de combustível fóssil. O nosso presidente da COP, junto com o presidente da COP do Azerbaijão, vão apresentar uma proposta, um relatório, para que a gente possa ajudar a viabilizar 1,3 trilhão de dólares para o financiamento climático, e vamos reiterar o compromisso de triplicar a energia renovável, duplicar a eficiência energética, além de uma intensa agenda de ação que está sendo mobilizada, inclusive com instrumentos inovadores para o financiamento climático, como é o caso do TFFF. A COP30 é um grande desafio, é um desafio geopolítico, é um desafio em termos do agravamento da mudança do clima e é um desafio pela saída da maior potência e o segundo emissor de CO2 do Acordo de Paris. Mas estamos trabalhando muito, Maristela, para que as coisas estejam à altura, não é, do desafio que está posto, não para o Brasil, mas para a humanidade. Ministra, vamos correr um pouquinho que a gente agora vai lá para Timóteo, vamos lá para o interior de Minas, vamos falar com a Rádio Vox. O Marcelo Augusto também está com a gente. Oi, Marcelo, bom dia para você. Bom dia, Karine, bom dia, ministra Marina Silva. É uma satisfação poder falar diretamente com a senhora. Cumprimento também os colegas aí do Brasil inteiro. Ministra,
eu falo do Vale do Aço, uma região um pouco mais de 200 quilômetros de Belo Horizonte, e no início de 2025, o Vale do Aço enfrentou enchentes, deslizamentos graves aqui, deixando pelo menos 10 mortos e centenas de pessoas desabrigadas. E a minha pergunta é em relação ao projeto Adapta Cidades. Como que esse projeto ele pode apoiar os municípios da região, não só aqui do Vale do Aço, mas de todo o país, na prevenção e na adaptação para esses eventos climáticos extremos? Tá. Obrigada, Marcelo. De fato, um dos eixos estratégicos, inclusive que vai estar na COP30, além da agenda de ação, a agenda de mitigação, é a agenda de adaptação. Inclusive, esse é um dos mandatos da COP30, é cuidar da adaptação. Porque, como você disse, a gente já está sendo prejudicado pela emergência climática. Uma hora são chuvas torrenciais, outra hora são secas avassaladoras e todos os fenômenos, inclusive como é o caso dos incêndios que vêm sendo agravados em função do aumento da temperatura, da baixa precipitação, né, diminuição das chuvas e de processos muito altos de, de evapotranspiração. Então, é preciso que façamos esforços de nos adaptar. O programa que nós estamos fazendo, que é o programa de adaptação para cidades, o Adapta Cidades, ele já conta com a adesão de todas as unidades da federação, das 26 unidades da federação, e mais nós estamos trabalhando também em parceria com o Ministério das Cidades, que é um outro programa chamado Cidades Verdes e Resilientes, exatamente para que as pessoas possam ter acesso à drenagem, possam ter acesso a processos de cuidados em suas comunidades, como é o caso de fazermos encostas em algumas regiões, criar toda uma agenda de alerta rápido para que a população, quando são feitas as previsões de chuvas muito fortes, poderem se deslocar dos locais de risco, ter rotas de fuga, ter espaços para essas pessoas poderem ser abrigadas. O programa Adapta Cidade, ele já está programado para mais de 200 cidades, num projeto pioneiro para criarmos um padrão de como a gente vai fazer o enfrentamento da emergência climática. E eu concluo dizendo que é preciso criar um novo marco legal, porque hoje a figura da emergência, ela é só quando acontece o desastre, a catástrofe. Nós já sabemos cientificamente que existem algumas regiões que serão recorrentemente afetadas por esses eventos extremos. Então, a proposta que o Ministério do Meio Ambiente tem defendido é de que a lei mude para que a gente decrete emergência climática nesses municípios para podermos ter ações continuadas. Hoje nós temos o PAC Encosta, hoje nós temos várias obras do PAC que são voltadas para esses atendimentos, mas é preciso que a gente crie a figura da emergência climática, um Conselho Nacional de Segurança Climática, um comitê técnico-científico para dar suporte e orientação para governadores e prefeitos. É um trabalho intenso e eu acredito muito que, se isso for feito, inclusive com o suporte de uma autoridade climática, a gente estaria fazendo o enfrentamento de uma forma mais estruturante para isso que você acaba de mencionar. Ministra, isso que a senhora mencionou agora, a autoridade climática, já é uma coisa que já vem sendo debatida há muito tempo. Esse conselho que a senhora diz agora, né, Conselho de Emergência Climática, estamos próximos disso? Tem um debate que está dentro do governo e, enfim, a proposta do Ministério do Meio Ambiente foi encaminhada à Casa Civil, ela está em processo de avaliação e eu, como tive uma experiência nos governos anteriores do presidente Lula, em que a gente criou o Serviço Florestal Brasileiro, que hoje
já está fazendo manejo florestal, gerando emprego, renda. Criamos o ICMBio, que é uma instituição que cuida das unidades de conservação do governo federal. Todas essas inovações foram muito importantes. Nós criamos a Secretaria Extraordinária de Enfrentamento do Desmatamento, que já conseguiu, junto com o IBAMA e ICMBio, uma redução do desmatamento em 46% nos 2 primeiros anos. Acabamos de conseguir uma redução de desmatamento de 77% no Pantanal, de mais de 25% no Cerrado, que estava de forma desenfreada com o aumento do desmatamento. Ou seja, temos uma experiência de criar processos de inovação que são altamente importantes para beneficiar tanto a proteção quanto o cuidado com as pessoas. Esse processo está em avaliação e, obviamente, que nós vamos ter que dar uma resposta, seja através desses mecanismos que o Ministério propôs ou outros mecanismos que sejam apresentados. Aliás, alguns deles já estão em curso dentro do Ministério da Integração. A parte de sistema de alerta, o ministro Valdez já fez um sistema que chega no celular das pessoas o aviso de determinadas situações quando envolve questão de chuva. E vamos continuar trabalhando, porque, no meu entendimento, do mesmo jeito que nós temos o Conselho de Segurança Alimentar, nós precisamos ter um Conselho Nacional de Segurança Climática, e isso se desdobre com os conselhos estaduais e os conselhos municipais, para que cientistas, para que as pessoas, as representações da sociedade, do setor produtivo, possam participar desse conselho. É isso, o ministro Valdez esteve várias vezes aqui falando do Defesa Civil Alerta. Ministra, vamos seguir aqui, vamos lá para o portal Voz do Paraná, lá em Cascavel. O Alessandro Major já está com a gente também. Oi, Alessandro, bom dia para você. Bom dia, ministra. Satisfação gigantesca estar com todos vocês aqui. Ministra, voltando aos vetos do presidente Lula, e caso o Congresso decida caminhar no contrário dos vetos e passar o projeto, quais outros dispositivos o Ministério pretende apresentar para continuar fazendo a manutenção do meio ambiente, a preservação dos biomas brasileiros? Esse projeto ele vem sendo debatido já há mais de 20 anos e agora estamos indo para um desfecho para ter uma lei geral do licenciamento ambiental brasileiro. O que nós vamos fazer agora, Alessandro, é o diálogo com o Congresso, para que haja o entendimento de que os vetos, eles favorecem a proteção do meio ambiente, mas favorece também os investimentos e o desenvolvimento. Ter cuidado na hora de fazer um empreendimento não significa ser contra o empreendimento. Até porque não vamos nos esquecer da época em que se fazia as coisas, como foi feita a hidrelétrica de Balbina, como foi feito os empreendimentos ali na região, você é muito jovem, né, de Cubatão, em São Paulo, os problemas gravíssimos de poluição do ar, de contaminação e de prejuízos para a saúde das pessoas, tanto pessoas que tinham problemas gravíssimos em termos respiratórios, quanto pessoas que passaram a ter deformações por lesão que eram causadas às mulheres que estavam gestantes, com os fetos nascendo deformados. Ou seja, no tempo em que o licenciamento ambiental não existia, a gente tinha grandes prejuízos para a saúde, para a proteção do meio ambiente e para os próprios interesses econômicos de diferentes setores. Agora, nem os setores produtivos querem mais esse liberou geral. Quem exporta sabe que ele não vai conseguir exportar se não tiver em conformidade com as regras. A China já está exigindo também regras ambientais para poder comprar os produtos que ela necessita importar. Ou seja, o Brasil pode sim ser um país próspero, mas sem destruir a galinha dos ovos de ouro. Nós somos vulneráveis, não podemos prescindir
de uma ferramenta que é a principal ferramenta de proteção ambiental do Brasil, que é o licenciamento. O diálogo com os parlamentares para que a gente possa fazer com que os vetos sejam mantidos em benefício de todos. Ministra, a gente teve um probleminha de comunicação com o portal Campo Grande News, mas eles vão participar porque eles mandaram uma pergunta para a gente, então vamos ouvir a Viviane Monteiro. Bom dia, Karine. Bom dia, ministra. Ministra, eu gostaria de saber de que forma os vetos contribuem para preservar o equilíbrio ecológico do Pantanal e evitar impactos irreversíveis para a região. Obrigada. Você tocou num dos biomas, um dos mais vulneráveis. Há um grupo de cientistas que já estão avaliando, Viviane, que o Pantanal já pode estar entrando em processo de não retorno. Por isso que o esforço que foi feito o ano passado para conter os incêndios, o esforço que está sendo feito agora, em que nós tivemos uma redução de 77% do desmatamento e até agora de 90% dos incêndios, são recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos, numa magnitude que a gente sabe que não tem como fazer frente se a mudança do clima continuar como hoje ela está acontecendo, aumentando a temperatura da Terra. Então, os vetos, eles ajudam a proteger o Pantanal. Primeiro, quando você assegura as bases legais para que o desmatamento seja contido, isso ajuda o Pantanal. Quando você estabelece que uma rodovia ou uma hidrovia terá que passar por todas as etapas do licenciamento, seja a licença prévia, a licença de instalação e de operação, com audiências públicas, ouvindo as comunidades locais, mas também os empresários, também as instituições governamentais, você está protegendo o Pantanal. No caso do Pantanal, inclusive, nós temos um bom aliado, que é o governador Eduardo Ritchie, que está fazendo um esforço muito grande para preservar. E eu posso te dizer, o ano passado a gente trabalhou ombro a ombro, a gente continua trabalhando ombro a ombro e viabilizando a proteção do Pantanal. Sem as regras, não tem como proteger. Aliás, é isso que quando as pessoas que têm uma posição contrária a fechar o acordo União Europeia-Mercosul, sempre que eu argumento que nós estamos conseguindo controlar o desmatamento nos biomas brasileiros, eles dizem, e agora, sem as regras? É por isso que é fundamental que os vetos sejam mantidos. Ministra, agora a gente vai relembrar aquela época dos debates, que tinha aquelas perguntas em 30 segundos e respostas em 1 minuto, vamos? Vamos tentar. Então vamos embora. Então vamos com Renato Ribeiro, Rádio Nacional. Ministra, entidades da sociedade civil dizem que essa COP pode ser mais excludente da história por conta aí dessa crise nas acomodações. Queria saber o que a senhora tem a dizer sobre isso, o que o Ministério está fazendo, como é que está essa articulação da senhora para garantir essa participação das organizações da sociedade civil nesse evento. A COP30, ela está suscitando uma participação da sociedade muito grande, porque o Brasil é um país que tem tradição de participação social, até mesmo em espaços que não tinham. O presidente Lula fez questão de ter o G20 social, de ter o BRICS social. Nós fizemos a cúpula da Amazônia o ano passado com uma participação incrível de mais de 27 mil pessoas e na COP30 não pode ser diferente. Há um esforço muito grande da Casa Civil através de uma secretaria extraordinária que foi criada só para cuidar da logística. O Ministério do Meio Ambiente, ele participa do processo de mobilização, participa do processo de conteúdo e negociação e a parte de infraestrutura tem uma secretaria especial que está cuidando disso, em parceria com o governo do estado do Pará, e já está sendo assegurado que todas as delegações dos países vulneráveis terão
preços acessíveis para poderem participar da COP. Em relação à sociedade civil, inclusive um dia desses tivemos uma reunião na Casa Civil com a Secretaria-Geral da Presidência, o Ministério do Meio Ambiente, a presidência da COP, para tratar de como a sociedade civil vai estar também em condições de participar. A questão é de natureza logística e tem um problema. Segundo as informações das pessoas que estão responsáveis por essa área, existem os leitos. O que não está compatível são os preços. E há um esforço muito grande nesse momento para que os preços se tornem compatíveis e justos. Não se pode ter um aumento da diária no volume em que foi aumentado. E é isso que o governo do estado, o governo federal estão trabalhando intensamente para que as pessoas possam ter acesso. Nós vamos ter ali presente a cúpula dos povos, a participação dos povos indígenas e de todos os segmentos, porque uma COP, ela precisa do olhar da sociedade em seus diferentes segmentos. Ministra, vamos embora para Piracicaba, Rádio TV Metropolitana, Letícia Alves. Olá, vindo um pouco para a região metropolitana de Piracicaba, a gente está na Rota da Cana, que tem uma das maiores usinas do Brasil que trabalham com a cana-de-açúcar, e uma área rural muito grande. E a cidade sofre muito com a questão das queimadas criminosas. Eu gostaria de saber da ministra se tem alguma coisa que possa ser feita aí para amenizar essa situação, porque aqui é bem complicado. A semana inteira acontece incêndio criminoso e a cidade sofre muito com isso. Nós fizemos um esforço muito grande, Polícia Federal, principalmente, em relação a esses incêndios criminosos. Acredito que o governo do estado, que de longe é um dos estados mais equipados para fazer isso, com mais condições, deva estar fazendo a mesma coisa. A Polícia Federal abriu mais de 200 inquéritos em relação a esses incêndios criminosos e os processos de fiscalização em relação a esses casos, com certeza, é de responsabilidade dos estados, do estado. Mas o governo federal atua também suplementarmente. E o que a gente precisa é de punir com todo o rigor aqueles que praticam esses incêndios criminosos. Passa por um processo de investigação. O IBAMA, ele não faz investigação dessa natureza. Isso é um trabalho das polícias, tanto dos estados quanto, no caso, da Polícia Federal, quando é de natureza de uma investigação federal, e com isso que nós vamos inibir os criminosos, porque o que faz o crime é a expectativa da impunidade, é a certeza da impunidade. Quando as pessoas veem que estão sendo punidas, elas têm um ímpeto menor de praticar a criminalidade. E uma outra coisa fundamental é trabalho de inteligência, pegar toda a cadeia criminosa e eles saberem que estão sendo acompanhados, monitorados e que não serão pegos apenas aquele que está colocando o fogo lá, que é um criminoso também, mas aquele que está comandando a ação criminosa. Direto para Manaus, portal A Crítica, Valdir Júnior, vamos lá. Ministra, a senhora já adiantou a questão da hospedagem na pergunta do meu colega. Eu queria ainda tratar desse tema, mas em relação ao fato de a COP acontecer em Belém, né? Em meio a essa crise que foi instalada, houve a defesa por algumas autoridades e até veículos de comunicação, especialmente do Sudeste, de que a COP não acontecesse em Belém, né? Que fosse transferida ali para o Rio ou para São Paulo. O governo já descartou essa possibilidade, mas eu queria lhe ouvir a respeito dessa transferência, né, que não vai acontecer, e o quanto a COP perderia se o evento não acontecesse na região amazônica. Essa decisão já foi tomada, então não há nem o que discutir.
agora é que resolver os problemas e estão sendo trabalhados com muito afinco pelo governo federal e vamos ter uma COP sim na Amazônia. Não é a COP da Amazônia, é uma COP na Amazônia, não é a COP do Brasil, é no Brasil. Dela participarão 196 países que terão que dar respostas para o grave problema da mudança do clima. Rádio Cidade em Dia, Criciúma, Santa Catarina, Manuela Oliveira. Ministra, em relação à APA da Baleia, que pega a região de Jaguaruna, aqui em Santa Catarina, quais as ações concretas aí para conciliar o desenvolvimento econômico e também a proteção desse território e da biodiversidade marinha? Até porque, ministra, existem famílias aqui com medo de acabar tendo que sair das suas casas em função dessa situação da APA da Baleia. Então, essa questão está sendo tratada entre o Estado e o ICMBio. É fundamental a proteção dessa região e uma APA é uma das modalidades de proteção ambiental que permitem a convivência de empreendimentos, desde que sejam empreendimentos compatíveis com essa modalidade de preservação. Goiânia, Rádio Executiva, Maristela Araújo. Microfone está fechado, Maristela. Vamos lá. Vamos falar de novo de COP30? A gente está sabendo que houve a construção da Avenida Liberdade ali em Belém, na região metropolitana, passando justamente por uma área de proteção ambiental da cidade, da região metropolitana de Belém. Também atingindo ali, inclusive, um parque ambiental. Não é um contrassenso a gente vê aí uma avenida sendo construída numa área de preservação ambiental quando se está discutindo, quando se vai discutir justamente preservação, quando vai se discutir meio ambiente. Não é um contrassenso isso? Então, essa é uma obra, como você disse, na região metropolitana. O IBAMA e o ICMBio não têm nenhuma incidência sobre esse licenciamento. É um licenciamento feito pelo governo do estado do Pará, que, segundo as informações que eles têm aportado, está acontecendo em conformidade com as regras. Talvez seja mais adequado fazer essa pergunta diretamente ao órgão ambiental estadual. Inclusive, quando eu fui na Câmara dos Deputados, foi muito engraçado que os parlamentares me perguntavam como se fosse responsabilidade do governo federal um empreendimento numa região metropolitana que não está dentro da tipificação do que é o licenciamento federal, que é quando passa numa terra indígena, quando está relacionado a mais de um estado. Existem critérios para isso. É fundamental, então, verificar com as autoridades estaduais, mas o que eles têm aportado como informação é de que os critérios para o licenciamento estão sendo cumpridos. O Ministério do Meio Ambiente tem apenas uma ação suplementar. Nesse caso, não há responsabilidade direta. Ministra, para a gente encerrar, queria ouvi-la a respeito de desmatamento. A gente teve aí queda no desmatamento em várias regiões, em algumas outras subiu um pouquinho. Queria que a senhora comentasse rapidamente para a gente o panorama do desmatamento hoje no Brasil. Bem, o desmatamento no Brasil, que estava desenfreado no governo anterior, ele teve uma queda significativa. Quando a gente olha os dados de 2024 a 2023, comparando o período, né, em que foi avaliado, uma queda de 32%. No Cerrado, uma queda de 27%, quando a gente faz a comparação 2024-2023. E também tivemos ali uma queda de 72% no Pantanal. Na Amazônia, como você disse, se a gente pega o período de 2024 comparando com 2022, a queda foi de 46%. Só que agora nós tivemos um aumento, no último dado do DT, de 4%. Isso ainda está dentro da margem de erro. Provavelmente nós temos uma situação de estabilização, depois do desmatamento ter caído 2023, 2024, agora em 2025 estamos ali num processo de estabilização. Se não fosse os incêndios
que aconteceram, teríamos tido uma queda de 8% do desmatamento no último dado do DT, mas os incêndios fizeram com que tivéssemos esse aumento de 4% que está dentro da margem de erro. É aquilo que eu falei, a mudança do clima está fazendo com que tenha mais desmatamento por incêndio ou por chuvas do que por corte raso. No caso dos incêndios, é algo que é motivo de muita preocupação. Acabou o nosso tempo, quero te agradecer de novo, ministra, pela vinda aqui no programa. Venha sempre, temos muito a conversar sempre com a senhora, muito a aprender, muito a conversar. Obrigada mais uma vez. Eu é que agradeço e agradeço a todos que fizeram perguntas e a todos que nos acompanharam. Eu sempre digo que é muito difícil defender meio ambiente no ambiente da gente. Geralmente as pessoas defendem meio ambiente no ambiente dos outros. Difícil é fazer isso no seu estado, no seu município, na sua fazenda, na sua indústria, na sua casa. Defender meio ambiente é defender meio ambiente no ambiente da gente, para que todos possam ter o bom resultado de um clima equilibrado. É isso, quero agradecer então a ministra Marina Silva mais uma vez aqui com a gente. Você pode acompanhar essa e outras entrevistas concedidas pela ministra no nosso canal no YouTube, @canalgov. Quero agradecer também a todos os colegas que me ajudaram a fazer o Bom Dia Ministra de hoje. Quem assina os trabalhos técnicos pela Rádio Gov hoje é Tiago Coelho. A gente se vê então na semana que vem. Obrigada pela companhia. Tchau.